E entre os assuntos nacionais e internacionais, olha, que desastre está sendo a política internacional do governo Lula. Lula está tentando ser um ator importante numa negociação dificílima que é a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, e está muito claro que ninguém quer a opinião dele. Ficou claro isso lá no G7 e fica cada vez mais evidente. O Brasil, que sempre teve uma posição de neutralidade, não tem que assumir uma postura de protagonismo num conflito que ontem se agravou enormemente com a denúncia da Rússia de que drones ucranianos atingiram Moscou. Foi o maior ataque desta guerra a Moscou. Se isso realmente aconteceu, esquadrilha de drones. Uma vez comprovado que partiram da Ucrânia esses drones, o Ocidente está envolvido até o pescoço nessa guerra, porque a Ucrânia não tem armamento, não tinha até então armamento, logística, treinamento para encarar um gigante como a Rússia. A Ucrânia recebeu drones chineses, que drones não é uma coisinha pequenininha, como a gente está acostumado aqui para fazer imagem. Não é drone de televisão, né? É do tamanho desse... drone militar. É do tamanho desse estúdio, é quase uma aeronave, ele carrega mísseis, ele carrega armas. Só não é tripulado. Né? Só não é tripulado. Né? Os americanos já usam naqueles ataques contra a Al-Qaeda há muito tempo. Então, eles são gigantes. Então, é como um avião menor carregado atacando uma cidade. E foi isso que se E aí nós temos a seguinte situação, né? Nós temos uma Rússia que tem lá o seu arsenal nuclear, 6 mil ogivas, é a estimativa que se tenha da Rússia hoje de armas nucleares, bombas atômicas, para falar uma linguagem mais simples, e um ditador no poder, né? Vladimir Putin não tem nada de democrata, nada disso. Levou a Rússia para essa situação e agora tem uma agressão em seu território, podendo ampliar esse conflito para dimensões que a gente não tem a menor ideia do que possa acontecer. Sinceramente, não é o Brasil que vai resolver isso. Infelizmente, nós não temos força diplomática, econômica, política para ter uma solução, embora, evidente, seja louvável a narrativa do presidente Lula de querer a paz. Todo mundo quer a paz, ninguém quer o conflito. O Brasil tem negócio com os dois países, né? Então, nessa hora, assim, na pior das hipóteses, vamos pensar na nossa questão econômico-comercial e não se envolver num conflito que nós não temos condições de resolver. E acho que tem que respeitar a linha do Itamaraty, né? Acho que alguém tem que colar no presidente ali. Sempre tem que colar. Bom senso, exatamente. De ponderação. O Brasil tem um Se a gente criticava o que acontecia no governo anterior, onde o Itamaraty fez descalabros, né? E tinha um chanceler terraplanista, agora tem que fazer a mesma ponderação. Não tem cabimento. E ontem, mais um desastre nessa questão da política internacional, ao receber o presidente Nicolás Maduro da Venezuela e dizer que a Venezuela é uma democracia, que o Maduro está sendo mal visto, isso e aquilo. Nem o presidente do Chile, né, Gabriel Boric, que é de centro-esquerda, muito mais à esquerda, inclusive. Até me surpreende ser identificado como centro. Né? Nem ele concordou com Lula com essa historinha para boi dormir. Né? E depois Lula dizer que é normal a gente pensar diferente. Não, não é normal. Isso aí foi tentar passar um mertiolate ali em cima da ferida. Passar verniz onde não cabe. Não dá. Então, receber Maduro já era uma situação de risco, né, diante do efeito político que isso poderia ter, e defender uma ditadura, um país que está obscuro em relação a como trata o seu próprio povo. 7 milhões de venezuelanos já abandonaram o país. Eu conheci gente aqui, contaria aqui amanhã inteira histórias de pessoas que perderam tudo. Eu sei de executivo de empresa multinacional que no governo Chaves foi tirado de dentro do escritório, enfiado num avião e mandado embora. Tenho nome, conheço a pessoa, já falei com ele. Certo? Então, assim, não vamos passar pano para a ditadura. Eleição não significa democracia. Eleição é o primeiro degrau de uma democracia. Depois disso, o que vem é o que a gente viu, está presenciando na Venezuela. Não dá para compactuar com isso. Mais uma pisada de bola do Lula na política internacional, que acabou culminando ontem com uma confusão na saída do Maduro lá com jornalistas, e nossa solidariedade a Délis Ortiz, repórter da TV Globo, que levou um safanão, um soco, um tapa de um agente do GSI. Não concordamos com isso no governo passado, quando era todo dia tinha uma confusão, e não vamos concordar também nesse governo. É um absurdo. A gente não pode qualificar de narrativa o que acontece na Venezuela. O que acontece na Venezuela é um descalabro. É um descalabro. E não é uma democracia, não. Essa é a questão toda. Né? Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Essa agressão a Délis Ortiz, ela foi o toque de brutalidade que se encerra toda essa verdadeira missa bufa que nós vimos, que se constituiu na reunião da cúpula da América Latina em Brasília.
Como bem disse Osiris, trazer o Maduro para cá, digamos, nesse contexto, seria normal, porque ele é, queira ou não, o líder venezuelano. Embora tenha que se ter um aparato, e foi feito isso, muito acima do normal de um chefe de Estado, porque ele tem medo de ser morto. Claro. Então isso já era uma coisa que eu ia olhar e ia dizer assim, isso inviabiliza a vinda. Mas Sinal que tudo não é- bem. Quando tem medo de ser morto, é que não é popular, né? Mas tudo bem, se o GSI garante, tem competência para tal. Mas tudo bem, certamente vamos lá. a Délis Ortiz não era uma ameaça. Não, de maneira alguma. Para tomar um soco na cara. É. Isso representa aquele estilo, né, que é típico desse tipo de elemento, que vê na imprensa um alvo a ser destruído porque acha que ela é a representação do capital, dos interesses econômicos opressivos, enfim. Existe uma narrativa também de esquerda, do extremismo de esquerda contra a imprensa. Deixa eu te dizer, Então, os integrantes do GSI geralmente são militares. E eu até, e como eu fui militar, eu vou te dizer, já fiz guarda de honra de presidente, inclusive, quando era militar. E a operacionalidade deles não tem ideologia. A operacionalidade deles é a seguinte, ninguém se aproxima, ninguém se aproxima. Essa é a operacionalidade deles. Não me E se refiro a alguém eles se aproximar, especificamente. eles empurram. É assim que funciona. Eu não me refiro a eles, eles também estavam misturados ali com agentes do próprio É missão regime dada, bolivariano. entende? Missão dada e missão cumprida. Mas eles estavam ali também juntos não tem com justificativa, militantes. Eles estavam ali também junto com meganhas do regime bolivariano. Era o GSI e a guarda pretoriana do Maduro. Tá? O Maduro poderia vir ao Brasil? Poderia no contexto da reunião da cúpula. Agora, ele foi estendido um tapete vermelho. O Lula, ele não foi receber o Maduro para reestabelecer uma ligação diplomática pragmática que é natural entre países. E vamos lá, o reestabelecimento das relações diplomáticas com a Venezuela é benéfico aos brasileiros que moram na Venezuela, são 20 mil. Eles estavam sem serviço diplomático algum, nem consular. Né? Também é necessário cobrar a Venezuela pelo valor que ela deve ao Brasil. Claro. Então você só faz isso reaproximando-se, mas num certo nível. Você tem que estabelecer, né? Você tem que marcar uma posição, você tem que fincar uma bandeira em favor da democracia, dos direitos humanos, da liberdade. E foi tudo que o Lula não fez. Quem fez isso foi o Gabriel Boric, do Chile, E o foi Lacadipol. o Lacadipol do Lacadipol. Uruguai, que foram muito certos na forma como se posicionaram. Eles contrariaram o Lula e apontaram o dedo para os crimes contra a humanidade que estão sendo praticados pela ONU. E quem está apontando esses crimes não são os Estados Unidos como país, nem a União Europeia. É a ONU. O Alto Comissariado da ONU. Um documento de 433 páginas, relatando crimes dos mais variados, que vão do estupro ao assassinato, cometido nas ruas da Venezuela. Na Venezuela, o Nicolás Maduro mata os opositores usando tanques para atropelá-los. Essa é a lógica. Isso não é narrativa. É um conjunto de crimes contra a humanidade. E o Brasil, como líder regional, deveria se postar em favor da liberdade, estabelecendo os marcos da sua política externa como aqueles que deveriam ser seguidos por todos. Mas, muito pelo contrário, se passou pano na ditadura venezuelana com este lamentável fato aí com a Délis Ortiz. 9h20, vamos à Conexão Brasil.